Olá, sejam bem-vindos ao canal História com Júnia Lemos e eu sou Júnia Lemos e hoje eu quero conversar com vocês sobre cruzadas. Quero dar continuidade ao conteúdo da nossa última aula, que nós começamos a falar sobre a Alta Idade Média. Mas antes eu quero pedir para que você se inscreva no canal, curta os vídeos, deixe o comentário e compartilhe os vídeos. Vamos lá então ver que período em que as cruzadas acontecem. Nós vamos ver que as cruzadas elas vão ter maior incidência principalmente no período do século XI ao século XIII. Não significa que depois disso não tenha cruzada, não. Nós vamos ver que vai até acontecer, vão ter outras cruzadas, mas esse é o período principal aí, tá? E outra coisa que nós vamos ver, que essas cruzadas elas saíram de várias regiões aí da Europa, tá bom? Vamos lá para o conceito. Cruzada tem um conceito oficial e depois nós vamos ver aí, né, o conceito que eles dizem que é o principal motivador e depois nós vamos aí para a realidade do que as cruzadas queriam, né? As cruzadas são expedições religiosas militar, né, que tem como objetivo libertar cidades importantes para o cristianismo, aí, como Jerusalém, do domínio dos muçulmanos. E, como eu já falei antes, as cruzadas elas vão acontecer na Baixa Idade Média, né? Século XI a século XV, tá bom? Quem é que vai oficializar as cruzadas? Nós vamos ver aí que é um papa chamado Papa Urbano II. Ele vai legalizar, oficializar as cruzadas em 1095 no Concílio de Clermont. Por que as cruzadas têm esse nome? Cruzadas, né? Nós vamos ver que um dos motivos, tem historiador que acredita que é pela cruz que os cruzados levavam, né, no peito das roupas, no estandarte das bandeiras, pintada nos escudos, e outros acreditam que é porque eles tinham que cruzar a Europa até o Oriente Próximo. O que é o Oriente Próximo? A Ásia. Os números de cruzadas oficiais são aproximadamente 8. Tem gente que fala em 9, mas a gente trabalha com a possibilidade aí, ó, com a possibilidade não, com o número de 8 cruzadas. Tá? Então, nós temos 8 cruzadas oficiais e as outras que vão acontecer aí que não tem o apoio do Papa e nem tem, né, não tem um ok do Papa dando consentimento para que elas deem certo. Quem participava dessas cruzadas eram pessoas, homens de várias ordens religiosas, né? Nós temos aí da Cruz de Malta, nós temos aí os Cavaleiros Templários, que vocês têm curiosidade, uma hora eu vou fazer um vídeo só sobre os Cavaleiros Templários, hoje é só sobre cruzadas, né? Hoje nós não vamos entrar muito nesse mérito, então nós vamos ver aí que tem gente aí de várias ordens religiosas que vão migrar aí nesses grupos aí, partirem em direção ao Oriente aí, com essa ideia, né, de libertar o mundo do domínio dos muçulmanos. Existiram outras motivações para que os cruzados partissem nessas expedições militares religiosas? Claro que existia, né? Existiam as motivações econômicas, políticas e tudo mais. O primeiro filho, ele tinha direito à herança do pai, da família, né? E o segundo, terceiro, quarto, quinto filho, eles não tinham direito a isso. O que acontece? Se eu sou o segundo, terceiro, quarto filho, eu vou ter que me virar para arrumar dinheiro. E aonde que eu vou conseguir terra e dinheiro? Nas cruzadas. Então eu ingresso aí nessas expedições religiosas e militares, das quais a igreja me faz uma proposta, né? Ó, tudo que você pilhar é roubar, saquear, tudo que você pilhar, roubar, saquear, né? As terras que você invadir, que você conquistar, serão suas. Se eu sou uma pessoa que tô sem grana, sem dinheiro, um nobre aí que não tem tanto prestígio assim, né? Sou o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo filho aí de um nobre, eu acabo topando essa ideia. Existiam outras motivações? Claro que existia. Existia também a ideia da salvação, por exemplo. A igreja prometia salvação para quem participasse das expedições. Isso também vai ser um impulsionador aí para várias pessoas se envolverem nessas expedições, né? Então, se eu sou pobre, eu não tenho mais nada nesse mundo aqui que me interesse, só resta a vida eterna. Aí vem a promessa da igreja. Lembrem do vídeo passado, a igreja é detetora do conhecimento, é ela que sabe,
né? Ela sabe como passar e manipular as pessoas para que elas acreditem nisso. Então eu, através da minha fé, que estou sendo salvo, vou me meter nessa confusão aí, vou viajar, né? Vou peregrinar aí rumo ao Oriente aí para poder libertar as cidades cristãs do domínio muçulmano. Outro fator é o deslocamento do excedente populacional que estava dentro da Europa, né? Eu preciso tirar o excesso de pessoas que estão vivendo dentro da Europa. Gente demais, terra de menos para tanta gente. Então o que a igreja faz? Faz a promessa aí, ó. Se você voltar, né, você vai voltar rico, vai voltar com a salvação e tudo mais. A igreja sabia que a maioria das pessoas iriam morrer, né? Nós temos aí que uma média de 70% dos cruzadistas morriam nessas expedições. Temos motivações comerciais? Claro que nós temos, né? O contato do Ocidente com o Oriente. Como isso vai acontecer? Quando os cristãos conseguirem pegar, né? Reabrir o mar Mediterrâneo. Por que eu falo reabrir? O mar Mediterrâneo pertenceu ao Ocidente durante um período muito grande, né? Que a gente chama de história antiga. Nós vimos Grécia e Roma, principalmente Roma chamava o mar Mediterrâneo de Mar Nostro, né? Mar Nosso. Agora, esse mar Mediterrâneo está sob o domínio dos muçulmanos. O que os cristãos querem? Eles querem resgatar o controle do mar Mediterrâneo, porque assim eles vão fazer comércio do Oriente para o Ocidente afora. E quem que se torna importante, né? Quais são os dois países que se tornam importantes comerciantes aí com a desocupação do mar Mediterrâneo e do domínio dos muçulmanos? Nós vamos ver aí que é Gênova e Veneza, né? As duas cidades italianas que por isso vão se destacar quando? Quando a gente estiver vendo renascimento artístico. Nós vamos ver que Gênova e Veneza vão brilhar aí, ó, na questão do renascimento artístico. Por quê? Porque vão estar na rota aí do mar Mediterrâneo, o mar que vai chegar gente de tudo quanto é canto para fazer comércio. E elas estavam ali bem pertinho, vocês vão ver aí no mapa, na botinha aí, ó. Quais foram as principais cruzadas, né? Nós vamos ver uma não oficial, que eu vou citar aqui, e outras 4 oficiais, né? A primeira não oficial acontece em 1096, é chamada de Cruzada dos Monges ou Cruzadas dos Mendigos. Ela não teve o ok aí do Papa, tá? Ela não foi uma cruzada que foi abençoada pelo Papa, né? Então ela não é considerada oficial. Só são consideradas oficiais as que o Papa dá o ok. Ela era formada por monges católicos e um desses monges católicos que nós vamos ver, e o líder era Pedro, o Eremita, né? E eram expedições feitas por monges, como eu já falei. Então não tinha um exército preparado, não sabia guerrear, não sabia lutar, não tinha treinamento nem nada. Foram lá com a coragem, né? Fé e coragem, força, foco e fé, foi lá, né? Lógico que eles vão se estrepar, né? Essa expedição aí nós vamos ver que não vai dar muito certo. Eles, inclusive, chegam a pedir apoio à Igreja Ortodoxa em Constantinopla. A Igreja Ortodoxa vai se negar a dar apoio a ele. Aí para vocês, né? Eles pedem ajuda aí à Igreja Ortodoxa, né? A Igreja de Constantinopla. Constantinopla, hoje, né? Nós temos Istambul, capital da Turquia. Né? O que é Constantinopla? Constantinopla é a parte do Império Romano do Oriente que ainda está de pé, tá? O Império Romano do Ocidente já caiu no século V, e Constantinopla ainda está de pé com o Império Romano do Oriente. E aí eles vão ficar acampados em Jerusalém durante muito tempo aí, por isso serão chamados de mendigos, né? Acampados próximo a Jerusalém, vão ser atacados e nós temos aí todos serão mortos, né? Essa expedição ou essa cruzada, ela não é oficial, tá? Como eu já falei. Vamos agora para a primeira expedição ou primeira cruzada oficial. Ela acontece no mesmo ano dessa cruzada dos mendigos aí, em 1096. Ela acontece em 1096, é chamada de Cruzada dos Nobres, e nós vamos ver aí o que eles querem: terras no Oriente, né? Eles vão fazer uma parceria com a Igreja Católica, ou com a Igreja Cristã Romana, melhor assim para a gente entender, né? E com o Império Bizantino. Eles prometem que se eles vencerem, né, eles iriam distribuir terras com os bizantinos. Eles vão fazer isso? Não. Quando eles terminarem a guerra, eles vão fazer isso para os bizantinos e seguir o curso, né? Nessa expedição,
não, nessa cruzada, em 1096, eles conseguem libertar Jerusalém. E em 1096, nós vamos ver aí que os cristãos conseguem reconquistar Jerusalém. A segunda cruzada, que acontece em 1147, nós vamos ver aí que é uma cruzada mais de defesa. É a cruzada do filme A Cruzada com Orlando Bloom. Vou colocar aqui para vocês o banner do filme, tá? Essa cruzada, no que ela consiste? Em defesa, igual eu falei para vocês, né? Nós vamos ver aí que depois que os cristãos conseguiram conquistar Jerusalém, os muçulmanos não vão ficar pacíficos, eles vão atacar. E aí o que vai acontecer? Nós vamos ver que os cruzados cristãos vão ter que ir até Jerusalém para tentar defender o local, mas vão acabar perdendo Jerusalém para os muçulmanos novamente. Mas uma coisa interessante acontece aí, né? Que o infante Afonso Henrique de Portugal consegue expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Então isso aí é interessante. A terceira cruzada é uma cruzada feita por reis em 1189. Nós temos 3 reis importantes. Nós temos Filipe Augusto da França, Frederico Barba Ruiva do Império, do Sacro Império, e temos Ricardo Coração de Leão da Inglaterra. Então 3 reis importantes. E nós vamos ver aí que na batalha aí só sobra o Ricardo Coração de Leão. Por que ele tem esse nome, né, Ricardo Coração de Leão? Porque ele mandou matar todos os prisioneiros que ele fez, né? Ele matava os prisioneiros achando que aquilo era um peso que ele teria que carregar, né? Bocas para alimentar, que ficaria muito mais custoso, e os gastos financeiros com cativos era muito mais complicado, gastava muito mais. Então ele opta por matar todo mundo. Por isso ele é chamado de Ricardo Coração de Leão. Nós vamos ver aí que esses 3 reis, né, só o Ricardo Coração de Leão sobrevive, os outros 2 morrem, e vai ser feito um acordo entre Ricardo Coração de Leão e o Saladino, que era o sultão que estava dominando Jerusalém. Nós vamos ver que Jerusalém vai ser aberta para os cristãos em algumas épocas do ano, que são consideradas sagradas para o cristão. Eles vão poder ir para lá, né? Os cristãos, então, em determinadas épocas do ano, vão poder fazer suas peregrinações até na região. Então nós vimos que Ricardo Coração de Leão fez um acordo então com o Saladino. Nós vamos ver aí que Jerusalém vai ficar aberta para peregrinação durante algumas épocas do ano, mas peregrinar para Jerusalém é perigoso, tá? É perigoso por ambos os lados. Vocês vão ver que há violência de todos os lados. E aí que entra em cena, então, aqueles cavaleiros, aqueles grupos que eu falei para vocês, né? Os cavaleiros de Malta, os cavaleiros, os templários, eles faziam a proteção para quem iria fazer essa peregrinação, né? Eles agiam aí contra a hostilidade que era grande de ambas as partes. Então vamos lá para a nossa 4ª cruzada oficial, né, que acontece em 1202 a 1204. Essa é uma cruzada, né, no qual os cruzadistas estão de olho no Mar Mediterrâneo. Quem apoia essa cruzada é o Papa Inocêncio III, e nós temos aí comerciantes, principalmente de Gênova, Veneza, daquela região ali da Península Itálica, próxima ao Mar Mediterrâneo, querendo enfraquecer Constantinopla. Eles querem tirar o Mar Mediterrâneo do controle de Constantinopla, e eles vão receber o ok, o carimbo de ok do Papa para eles seguirem fazendo isso. Isso é extremamente interessante para a Igreja Católica. Enfraquece a Igreja Ortodoxa, fortalece a Igreja Cristã Católica do Ocidente, e com isso a gente tem mais dízimos aí para a Igreja. E agora nós vamos contextualizar com aquilo que eu falei no início da aula, né? O fato de Gênova e Veneza serem agora, né, detentoras do controle do Mar Mediterrâneo vai fazer com que essas cidades se destaquem economicamente e culturalmente. Nós vamos estar falando do renascimento artístico. Ali vai ser um polo de chegadas e saídas de pessoas, né? Então várias culturas se misturando. Por isso nós temos o renascimento artístico surgindo ali nessas cidades tão importantes.
Havia uma visita constante ali de mercadores, né? Gente vindo de tudo quanto é região. Então eu venho do Oriente trazendo mercadoria, trombo com a figura que vem lá da França e vai por aí afora. Então tem uma troca de informações muito importante. Você tem notícia do mundo africano, você tem notícia do mundo asiático, você tem notícia do mundo europeu. Tudo chega primeiro ali, né, no mar Mediterrâneo. E Gênova e Veneza vão estar no olho do furacão. Por isso elas se destacam tanto no Renascimento artístico. Essas cidades dominam o mar Mediterrâneo, né? Então elas têm o controle desse conhecimento, dessa coisa toda que está chegando ali. Chega primeiro para eles. E isso vai fazer até com que Portugal, mais para frente, busque uma nova rota de navegação, né? Porque se passar por Gênova e Veneza, vai ficar complicado. Gênova e Veneza controlam o mar Mediterrâneo, né? Era complicado então. Então eles vão começar a fazer uma rota diferente, vão descer pelo Atlântico, já falando já em história do Brasil. Então, meus queridos, é isso. Eu fico por aqui, encerro mais essa videoaula e aguardo vocês em outro momento para a gente conversar mais. Não esqueçam de curtir o canal, deixar um comentário, compartilhar o vídeo, curtir, ok? Um beijo, tchau!